Suspeito de matar cobrador é detido. A moto da vítima também foi recuperada pela polícia. Outros 2 acusados de envolvimento já foram identificados. O caso dos jovens proibidos de entrar em shopping, o pai de um deles vai entrar na justiça contra o estabelecimento. Estado terá bloqueio automático de celulares após vítima de roubo registrar boletim de ocorrência. Além da linha, o aparelho também vai perder a funcionalidade. A dengue faz mais uma vítima. Luiz Carlos morreu da forma mais grave da doença, mas a família alega que ele não recebeu tratamento adequado. Explosão em posto de combustível deixa pelo menos 3 feridos em Vila Velha. Homem se passa por oficial de justiça e é preso. Ele disse que ganhou a carteira de um desembargador, mas o magistrado havia morrido anos antes da data de expedição do documento. Suspeitos de terem roubado 3 vezes a mesma casa em Venda Nova do Imigrante são presos. A polícia recuperou todos os objetos que tinham sido levados pelos bandidos. O amor e o crime. Casal rouba vários objetos de motel, até a cortina eles levaram. O amor e as drogas. Companheira de traficante é presa na residência do casal com vários materiais. A jovem de 19 anos teve neném há pouco mais de uma semana. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Mais uma vítima da dengue no estado. Luiz Carlos morreu da forma mais grave da doença, mas a família alega que ele não recebeu o tratamento adequado. Essa foi a última foto tirada do mecânico Luiz Carlos Simão, de 32 anos. Ele estava internado na unidade de pronto atendimento de Carapina, na Serra, com suspeita de dengue. A companheira dele diz que no último dia 20 de fevereiro, Luiz Carlos começou a sentir fortes dores pelo corpo. Aí no domingo ele se encaminhou até a UPA da Serra. Aí no UPA da Serra eles deram a medicação e mandou ele de volta para casa para tratar em casa. Aí na quarta-feira eu levei ele até aqui o postinho, né, aqui do bairro. Aí aqui eles consultaram ele e mandaram ele fazer exame. Quinta-feira eu levei o exame dele, né, para mostrar aqui no posto. Aí a médica já fez o encaminhamento e mandou eu internar ele no UPA de Carapina. Aí ele tomou a medicação e lá ele ficou. Depois disso, ele precisou ser transferido. Elizabeth diz que foi levado para a Clínica dos Acidentados. Fui lá, passei o dia com ele estava muito bem. Dei janta para ele ainda, tratei do meu marido, né, pela última vez. Quando foi em volta da meia-noite, eu recebi a ligação que ele tinha entrado em óbito. O atestado de óbito afirma que a causa da morte foi hemorragia pulmonar. Essa é a 21ª morte por dengue nesse ano aqui no estado. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, outros 187 casos suspeitos da forma mais grave da doença estão sendo investigados. E tem muita gente revoltada com isso. Na semana passada, moradores de Sotelândia, em Vila Velha, fizeram um protesto. Foi, na verdade, um desabafo pela morte de Wanderson Silva Rodrigues. O jovem de apenas 22 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica. E no início do mês passado, o jovem José Vinícius Meira da Costa, de 20 anos, morreu vítima de dengue hemorrágica. Ele também morava em Vila Velha e chegou a ser socorrido 2 vezes, mas acabou não resistindo. E voltando à história de Elizabeth, ela sofre por causa da forma como o companheiro dela morreu. Quero saber o que o meu marido tinha. Não, isso não vai ficar assim. A Secretaria Estadual de Saúde informou que comprou o leito na Clínica dos Acidentados porque atendia às necessidades do paciente. A Prefeitura da Serra disse que o quadro de Luiz Carlos se agravou depois dos primeiros atendimentos. Por isso, requisitou a transferência dele para o hospital. Homem que teve o filho e o sobrinho barrados em shopping registrou a ocorrência na polícia e vai entrar na justiça contra o estabelecimento. Esses 2 adolescentes passaram por uma situação nada comum no último fim de semana.
Uma situação tanto quanto constrangedora. Eles foram barrados na porta de um shopping da Grande Vitória. A informação inicial passada pelos seguranças do estabelecimento era de que a entrada de menores de 18 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis estava proibida. Eles me barraram, falaram bem assim que eu não podia entrar porque eu era menor de 18 anos. Foi bem assim que menor só podia entrar com pais ou responsável. Aí eles falaram que tinham ali liminar no shopping, barrando os menores, falaram bem assim que por causa desse rolezinho, essas coisas, aí não deixaram a gente entrar. Mas não foi bem isso que os dois presenciaram na porta do shopping. Alguns amigos deles, com idades semelhantes, entraram normalmente sem ao menos serem parados pelos seguranças. Não tinha uma plaquinha, nem nada avisando sobre o que ia ter, que a gente de menor não poderia entrar sem acompanhamento de nossos pais ou responsáveis. Amigos de vocês entraram, né? Entrou, até um casal de amigos nossos passaram por nós, vindo ali, né? Eles puderam entrar tranquilamente, não barraram, só a gente mesmo ficou e muitos outros na outra portaria do outro lado estavam sendo barrados também. O episódio aconteceu na tarde do último domingo. Os dois adolescentes foram deixados no shopping pelo pai de um deles. A ideia era assistir um filme, mas os dois não passaram da porta. Sem saber o que fazer, o mais novo ligou para o pai e contou o que aconteceu. Do outro lado da linha, um pai revoltado que queria explicações sobre o que aconteceu. O professor de artes marciais ouviu bem mais do que gostaria e logo percebeu que por trás da desculpa de uma liminar, os seguranças estavam selecionando quem entrava ou não no shopping. Eu falei assim, pai, então como é que vocês classificam quem vai fazer bagunça e quem não vai? Está escrito na testa deles, na roupa? Ele falou assim, não, mas eles estão barrando aqui. Eu fui na portaria de lá e vi que eles estavam selecionando pessoas. Não era todo mundo, não. Não era todos de menor. Era pessoas de cor mais escura, pessoas que estavam de chinelo de dedo, de boné, pessoas que estavam roupa simples, adolescentes, seus cabelos um pouquinho mais extravagantes, barrando. E as pessoas estavam entrando. Eu fiquei mais chateado ainda. Foi discriminação que eles fizeram. Indignado, Luiz saiu do shopping direto para a delegacia e registrou o ocorrido. Também registrou outros adolescentes barrados pelos seguranças do shopping. Além disso, resolveu dar publicidade ao caso nas redes sociais. E aí veio a surpresa. A publicação, com quase 2.000 curtidas e 500 compartilhamentos, recebeu muitos comentários. Pessoas conhecidas que passaram pela mesma situação. O próximo passo é entrar com uma ação contra o estabelecimento na justiça. Eu estou procurando pessoas que são advogados amigos, que vão entrar com ação contra eles, entendeu? E eu quero que isso aí seja feito porque tem muita gente que deixa para lá. É por causa desse deixa para lá que tudo está assim. Isso aí é um absurdo, Em nota, a diretoria do shopping Mochuara disse que a operação de um shopping center não é planejada para receber manifestações espontâneas e que não tenham sido previamente combinadas com os administradores. Para evitar que isso ocorra e de acordo com procedimentos adotados em situações semelhantes, foram levados a adotar medidas para garantir um ambiente seguro para clientes, lojistas e funcionários. Ao mesmo tempo, deixa claro que repudia qualquer ato de preconceito que caracterize violação aos direitos da personalidade e dignidade da pessoa. Afirmou que está tomando as medidas necessárias para verificar eventuais ocorrências. Novo sistema permite o bloqueio da linha e também do aparelho celular em caso de roubo, logo após o registro da ocorrência. Eles são dos alvos principais dos bandidos. A gente já mostrou várias vezes aqui no TN a quantidade de celulares que os assaltantes roubam. Mas se você tiver um aparelho roubado ou furtado, você tem como desativá-lo por completo. O novo mecanismo, segundo a Secretaria de Segurança, permite com que o smartphone se torne completamente inútil nas mãos do criminoso. Mas para conseguir isso, a vítima precisa ir até uma delegacia, registrar um boletim de ocorrências e solicitar o bloqueio. Feito isso, em 48 horas, um celular como esse aqui já não vai estar servindo mais para nada. Qualquer cidadão, no registro da ocorrência de extravio, de furto ou de roubo de celulares, de aparelhos móveis, a possibilidade de bloquear o aparelho, não só a linha, o que impossibilita o uso desse aparelho e nos dá
uma ferramenta fundamental para impactar na cadeia que alimenta os crimes contra o patrimônio, especialmente os assaltos contra coletivos, né? Que o principal objeto desejado nos assaltos a coletivos é o smartphone, é o aparelho celular. Pois é, o primeiro passo é registrar a ocorrência. A vítima só precisa informar nome completo, CPF e número da linha telefônica. Casal escolhe motel para cometer furto. Do local, eles levaram vários objetos de decoração, TV e até uma cortina. Mas na hora de ir embora, os dois se deram mal. O casal estava neste carro. Dentro do veículo, cachimbo para fumar crack, martelo, pé de cabra e outros objetos. Suelen Cristina Rosa dos Santos, de 31 anos, e Leonardo Francisco Meroto, com a mesma idade, foram detidos em flagrante por furtar em um motel. Eles chegaram no local por volta das 10 horas da noite desta segunda-feira. Ficaram lá durante horas. Em um determinado momento, a mulher ligou para a portaria dizendo que o companheiro iria dar uma saída, mas que ela aguardaria o retorno dele no quarto, pois os dois não fechariam a conta naquele instante. O caso aconteceu neste motel que fica aqui na Avenida Darli Santos, em Pontal das Garças, Vila Velha. Leonardo ainda tentou intimidar o atendente, dizendo ser do movimento e que precisava sair para entregar drogas para uma pessoa. Como o funcionário não acreditou, ele forçou a saída, bateu o carro no portão que abriu e ele escapou. Mas a 100 metros, o veículo teve uma pane elétrica e parou. Funcionários do motel viram e conseguiram deter Leonardo. Para surpresa deles, Suelen estava no porta-malas e junto com ela uma TV e objetos de decoração do estabelecimento, inclusive uma cortina. A polícia foi acionada e levou o casal para a delegacia. Leonardo não quis comentar. Leonardo, o que aconteceu lá no motel? Suelen, apesar de ter sido presa em flagrante, desconversou. Não quero me defender de nada, não. Quem me defende é Deus. Me arrependo. Eu não fiz nada, mãe. Quem fez foi os caras, ué. Por que você estava escondida no porta-mala? Quem estava escondido? Eu não estava escondido no porta-mala, não. Quem estava escondido no porta-mala foi o cara que foi embora, ué. Infelizmente, quem ficou, quem segurar o B.O., ué. Só isso que eu tenho para falar. Você não viu, não, ele levando os objetos? Não, não vi, não. Suspeito de atirar em cobrador que tentou recuperar moto roubada é preso. Outros 2 acusados do crime já foram identificados. Os policiais que participaram da ação também estão sendo investigados. Iago de Souza Elias, de 18 anos, foi detido na tarde de hoje. Ele é um dos 3 suspeitos do assassinato de Ramon Alves de Jesus, de 22 anos. O cobrador foi morto enquanto tentava recuperar uma moto roubada. Iago foi reconhecido por uma vítima sobrevivente, mas nega a participação no crime. Não cometi nada não, senhora. Estava em casa na hora do crime, Iago foi o primeiro a ser encontrado pela polícia. Foi detido em casa, no bairro Alecrim, Vila Velha. Em posse da polícia, entregou o nome dos participantes do crime e o endereço em que a moto roubada estava escondida. O veículo, que já estava sem as placas, foi levado para uma residência em Prolar, Cariacica. Outras 2 casas foram revistadas. Uma garrucha, papelotes de cocaína e os documentos dos outros 2 jovens envolvidos no crime também foram encontrados. A gente conseguiu encontrar os documentos dos outros autores da prática criminosa. Ramon foi morto na manhã desta segunda-feira na região de Ibiapaba, em Cariacica Sede, enquanto tentava recuperar a moto roubada. Ele estava acompanhado de um amigo e outros 3 policiais fora de serviço, que também estão sendo investigados. Desde que a moto foi roubada, há cerca de um mês, a vítima vinha tentando buscar informações na internet sobre o paradeiro do veículo. Essa situação toda começou depois que um dos criminosos resolveu entrar em contato com a vítima, tentando negociar a devolução da moto por um valor de R$3 mil. Na conversa encontrada pela polícia em um celular apreendido na cena do crime, indícios de que a negociação tinha tudo para dar errado. Os criminosos conversavam entre si sobre o pagamento dos R$3 mil pela devolução da moto. Um deles afirma que a vítima não se daria bem. A atitude de Ramon de recuperar o veículo roubado por conta própria, aconselhado ou não por militares fora de serviço, chamou a atenção da polícia, que faz um alerta. Nunca negociar com criminosos. Se ele já sabia que o criminoso foi o autor do crime,
ele de maneira alguma deveria ter negociado com o criminoso a devolução do bem. As investigações continuam. Iago foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio, receptação de veículo roubado, posse de arma de uso restrito e uso de entorpecente. Os outros participantes do crime já estão sob a mira da polícia e os militares envolvidos no caso também arcarão com os resultados da irresponsabilidade, já que deviam ter comunicado a intenção de Ramon aos CIODs. Eles não comunicaram ao batalhão deles e especialmente não comunicaram à delegacia de furtos e roubo de veículos, que era a delegacia que estava investigando o roubo da moto. Frentista fica ferido após explosão em posto de combustível. Foi no bairro Recanto do Sol, em Vila Velha. O frentista trabalhava embaixo de um carro quando houve uma explosão. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O corpo de bombeiros esteve no local. Outras 2 pessoas ficaram feridas. As 3 vítimas foram encaminhadas para o hospital mais próximo. Falso oficial de justiça é detido. Uma pistola foi apreendida com o suspeito. Para que a polícia, ele disse que ganhou uma carteira de oficial de um desembargador, mas o magistrado havia morrido anos antes da data de expedição. A carteira identifica Luciano de Menezes Pereira, de 42 anos, como sendo um oficial de justiça. Mas esse documento é falso. A Polícia Civil acredita que o próprio Luciano tenha assinado pelo juiz e pelo desembargador. Depois de uma denúncia anônima, policiais prenderam o falsário hoje em Itapuã, Vila Velha. Ele estava com uma arma de fogo, uma pistola 380 com 45 munições, que tinha registro vencido. Em uma situação, Luciano já chegou a se identificar também como policial civil. Ele chegou em uma oportunidade a acionar a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, onde naquela ocasião ele se identificou como policial civil e disse que estaria sendo desacatado por uma pessoa. A pessoa, inclusive, foi conduzida ao Departamento de Polícia Judiciária, na época, em Vila Velha, hoje Delegacia Regional. Esse rapaz também deu entrada em registro e porte da Polícia Federal, apresentando esta carteira de identidade, né, do Tribunal de Justiça, onde, na realidade, ele não é oficial de justiça. E o curioso disso tudo é que, além da carteira ser falsificada, ela veio do mundo dos mortos. Eu vou explicar. É porque, em depoimento, o Luciano disse que ele ganhou essa carteira de um desembargador com quem ele trabalhou nos anos 90. Mas a polícia checou os registros e descobriu que esse tal desembargador tinha morrido anos antes dessa data. A assinatura do suposto juiz, a assinatura é idêntica à assinatura dele. Né? É muito parecida. E ele diz que o desembargador deu essa carteira para ele porque ele prestou serviço para o desembargador na década de 90. O desembargador já faleceu há bastante tempo e a carteira foi emitida em 2009. Quer dizer, o desembargador teria dado a carteira depois de morto para ele. É um absurdo. Para o delegado, uma pessoa que se passa por autoridade e tem uma arma de fogo carregada é um perigo para a sociedade. É um risco. Nós perguntamos a ele, inclusive, se ele usa droga. Ele diz que não usa droga, ele usa remédio de tarja preta, né? E aí, numa situação de perigo, às vezes ele pode fazer uso da arma ou do documento? É um complicador, porque você vê, nesse desentendimento que ele teve na porta de uma casa de shows o ano passado, ele mesmo imobilizou a pessoa e acionou a Polícia Militar, se passando por policial civil. O suspeito foi indiciado por posse de arma, falsidade ideológica, falsificação de documento público e já foi encaminhado ao presídio. Polícia encontra droga e arma na casa de traficante. O criminoso não estava na residência, mas a companheira dele foi levada para a delegacia. A pistola 380 foi encontrada em cima do guarda-roupa com 20 munições e um carregador. Já os 95 pinos de cocaína estavam guardados dentro de uma cômoda. O material foi apreendido na casa de Fernando Moraes Pereira, de 27 anos, conhecido como Zoião. Ele mora em Consolação, mas é apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas do Morro da Garrafa, em Vitória. Esse Zoião é bastante procurado pela polícia. Sim, ele já foi abordado várias vezes, com grande quantidade de dinheiro dentro do carro, às vezes com 20 mil, 15 mil dentro do seu carro. A polícia descobriu o material por meio de uma denúncia anônima. O traficante não estava em casa, mas a esposa dele permitiu a entrada dos policiais. A residência estava com um cheiro muito forte, por isso a polícia acredita que houve preparo de drogas a noite inteira. Pelo que nós percebemos lá, pelo odor dentro da residência, eles devem ter
preparado drogas para vender hoje durante o dia no Morro da Garrafa, lá nessa residência. A esposa do traficante tem 19 anos e está de resguardo. Ganhou o neném há 11 dias. Ainda na casa, quando os policiais se preparavam para conduzi-la à delegacia, ela recebeu um telefonema de zoião, dizendo que se entregaria e assumiria a droga para livrá-la do flagrante. Quando a gente se encontrava ainda no local, na residência, ela recebeu uma ligação dele, falando que estaria vindo para o DPJ como advogado, mas até o momento ele não se apresentou e a gente apresenta a ela a autoridade competente. E o traficante não se entregou. A companheira dele foi autuada por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e levada para o presídio de Xuri. A seguir, estão na cadeia os suspeitos que roubaram a mesma casa 3 vezes em Venda Nova do Imigrante. A gente já volta. Polícia prende suspeitos de terem roubado 3 vezes a mesma casa em Venda Nova do Imigrante, região serrana do estado. A prisão aconteceu na localidade de Itaoca, município de Itapemirim, no sul do estado. Houve troca de tiros. Os bens roubados na residência foram recuperados. A casa foi invadida pela última vez no último dia 11. 4 homens encapuzados e armados renderam o dono e levaram objetos, 2 carros e até uma máquina de lavar roupa. 2 homens e uma mulher foram detidos. De acordo com a delegada de Venda Nova, um dos criminosos, mesmo algemado, enquanto os policiais recolhiam o material recuperado, entrou em uma viatura descaracterizada e fugiu. A polícia realiza buscas para localizar o suspeito. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.